Opa, beleza? Então, eu tenho um trabalho do meu curso que consiste em elaborar uma aula de filosofia, para uma turma escolhida, da minha escolha, né? Eu posso escolher, o tema também posso escolher. Então, eu escolhi a temática da teoria do conhecimento de Schopenhauer, epistemologia de Schopenhauer, e a turma seria uma turma de último ano de ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Para fazer isso, precisaria de três aulas de 45 a 50 minutos. E dividiria esse ensino em três partes. Cada uma dessas aulas seria uma parte importante, sendo a última delas, a terceira aula, a aula mais expositiva desse objetivo, que é esclarecer e demonstrar a epistemologia de Schopenhauer. Então, na primeira aula, precisaríamos dar conta de maneira geral e não de maneira como, por exemplo, na faculdade de filosofia ou num artigo, você precisa ser bem específico em cada conceito, mostrar ele dos pés à cabeça, assim, dar conta dele inteiro. Mas no ensino médio, até por ser aulas curtas, por ser pouco tempo, por serem jovens, né, que não é um curso especificamente para a filosofia, creio que os conceitos principais devem ser passados de maneira geral para atingir o objetivo, que é fazer um entendimento sobre a epistemologia de Schopenhauer. Então, assim, nessa primeira aula, teria que ser passado um pouco sobre a filosofia do Kant. Na verdade, é um recorte dentro da filosofia do Kant, filosofia transcendental. Então, o professor precisaria, num primeiro instante, falar sobre as noções de tempo e espaço ligados à estética transcendental, também sobre a causalidade, especificando que ela é um conceito lógico, né, que participa da lógica transcendental, e também esclarecer os pontos da metafísica que diz respeito à coisa em si. São esses quatro conceitos que o professor precisaria trabalhar na primeira aula: espaço, tempo, causalidade e coisa em si. É um recorte dentro da filosofia kantiana. Então, ele precisa dominar um pouco a crítica da razão pura. Seria a obra que o professor teria que ter em mente na hora de entrar na sala de aula, nessa primeira aula. Na segunda aula, o professor teria que falar um pouco a respeito de fundamento, que é sobre a razão suficiente do Schopenhauer, que ele vai trabalhar na última aula. Então, para falar um pouco de fundamento, ele vai ter que remeter um pouco aos gregos antigos e tratar principalmente a respeito de Aristóteles na obra Metafísica, onde diz que uma coisa é de outra forma ela não poderia ser, né? Então, a noção de fundamento deve estar bem clara nos alunos, assim como a ética a estética transcendental e a lógica transcendental da primeira aula, para que na última eles cheguem bem seguros daquilo que vai ser passado. Então, nessa segunda aula, o professor pode falar sobre Aristóteles e falar um pouco sobre a evolução do conceito de fundamento, para que assim ele consiga trabalhar melhor na última aula as razões suficientes que são a filosofia do Schopenhauer, para dar o embasamento, para começar a entender a sua epistemologia, certo? Então, passado a filosofia transcendental na primeira aula, na segunda aula, passado a respeito do fundamento, na terceira aula, o professor vai ter que dominar um pouco a obra sobre a raiz quádrupla da razão suficiente do Schopenhauer. Então, ele vai passar cada uma das raízes de forma geral também. Não precisa especificar tudo, porque é uma obra complexa e nós estamos falando de uma aula de ensino médio. Então, teria que fazer pequenos resumos de cada uma dessas raízes e, por fim, elucidar a última raiz, que é a raiz volitiva, raiz que diz respeito às volições, para conseguir começar a explicar o conceito de vontade de uma maneira ratificada e segura, estando embasado sempre na filosofia transcendental kantiana e na noção de fundamento aristotélica. Enfim, depois disso, você pode clarear também os conceitos de representação, o significado de coisa em si, ligado ao corpo, ao próprio ser, né? Estando as faculdades de representação, as faculdades sensitivas, dentro do indivíduo, né? Como um clássico
dos conceitos da filosofia schopenhaueriana. Então, eu acho que seria estranho uma aula onde o professor tente passar só os conceitos de vontade, de representação, como acho que tem acontecido na maioria das vezes em aulas do ensino médio, sem antes ter passado primeiro pelo conceito de fundamento e pelos conceitos básicos da filosofia transcendental kantiana. Bom, então é isso. Creio eu que se for para dar uma aula de ensino médio para explicar a epistemologia de Schopenhauer, os passos seriam esses, né? Então, assim, está exposto o que deve ser feito. Diante dessa estrutura de aula, o professor pode dar conta de buscar esses conteúdos e separar eles para conseguir elaborar uma aula eficiente dentro desse objetivo que é esclarecer a teoria do conhecimento schopenhaueriana. Isso aí, valeu.